Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a autoestima. Como que a gente pode colaborar positivamente para a construção de uma autoestima boa na vida das nossas crianças? Então, se você é terapeuta, se você é pai, mãe, familiar, se você é um professor, como que a gente pode agir de maneira responsável na construção de uma boa autoestima na vida dessas crianças? Bom, a autoestima, ela pode ser alta, baixa ou boa, que é o desejável. Mas você sabia que a autoestima baixa, ela é tão prejudicial quanto uma autoestima alta? E quais são as atitudes que nós devemos ter para colaborar para a construção de uma boa autoestima? Bom, eu sou a Laine Queiroz, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, e hoje eu vou dar umas dicas imperdíveis para que a gente possa colaborar positivamente para a construção de uma boa autoestima por parte das nossas crianças, tá bom? Então não sai daí. Bom, pessoal, e o que é autoestima, afinal de contas, não é? Autoestima, ela é a capacidade que nós temos de nos amarmos. É o ato de amar a si próprio. E ela requer atitudes muito importantes, como o autoconhecimento, o autorrespeito e a autoaceitação. Mas, Laine, como que a gente pode influenciar na construção de uma autoestima de uma criança? Bom, a nossa autoestima, ela é formada ao longo da nossa existência, a partir das nossas experiências, é claro, e a partir das nossas interações com o outro. E a infância, ela é uma fase fundamental, importantíssima para que a gente construa essa autoestima, porque é lá na infância que a gente registra algumas experiências, alguns sentimentos, algumas emoções que impactam diretamente aí na nossa autoestima. E aí, como que a gente pode contribuir então positivamente com isso para as nossas crianças? Eu vou relacionar um pouquinho com a questão do elogio, aquilo que depende mesmo da gente enquanto adultos, que estamos aí no relacionamento com as crianças. O elogio, ele tem um impacto fundamental, ele é importantíssimo na construção dessa autoestima. Se nós queremos construir os nossos pequenos, né, nas nossas crianças, uma autoestima boa, nós precisamos nos atentarmos à forma como nós a elogiamos, tá bom? Tem 3 tipos aqui de situações que não são adequadas. O elogio em excesso. Então eu vou ficar valorizando demais a criança, valorizo além do esperado, além do que ela me oferta. Então eu trago elogios exacerbados, que não são reais. Isso faz com que a criança comece a agir em troca de elogios, porque ser elogiado é muito bom. E quando eu sou elogiado por coisas pequenas, por coisas corriqueiras, por coisas comuns, eu aprendo que legal ser elogiada, então eu vou ser elogiada por tudo que eu estou fazendo, porque essa prática já acontece comigo agora. O que essa criança vai acabar entrando aí num mecanismo, né? Que a gente chama num circuito sem fim. De que ela vai começar a fazer as coisas, as atitudes delas, sempre serão em torno do elogio, em busca desse elogio. Ou seja, ela passa a atribuir o valor dela para a opinião do outro. E ela acaba se tornando uma refém emocional da opinião das outras pessoas. E isso é extremamente perigoso. Então, uma criança que tem uma autoestima muito alta, porque a família, né, os familiares sempre a elogiaram demais por coisas comuns, né? Então, a criança tinha elogio por tudo, acabou fazendo com que essa criança se sentisse superior de uma certa forma, se sentisse melhor do que outras pessoas, e ela acaba vivendo em função de sempre provar que ela é melhor, de sempre buscar esse elogio, mesmo quando não deveria ser o caso. Então, quando na infância os pais praticam esse excesso de elogios, na vida adulta, os pais nem sempre serão a referência do elogio para a criança. Então, ela vai buscar esses elogios exacerbados
em outras relações. Isso faz com que ela se desdobre demais para agradar, isso faz com que ela não consiga dizer não, que ela sempre se sobrecarregue demais para conseguir agradar o outro e assim buscar e alcançar o elogio, porque ela ficou dependente desse elogio. Então, é negativo quando a gente faz elogios em excesso, tá bom? Isso pode contribuir para uma autoestima alta, que é muito negativo também, que vai fazer com que a criança não seja ela mesma. Ela sempre vai viver em função do que os outros acham adequado, da opinião alheia, e isso também traz muitos prejuízos emocionais, tá certo? Por outro lado, nós temos aí o excesso de críticas. Quando a criança ela é extremamente criticada no ambiente familiar ou na escola, tudo que ela faz não está bom, tudo poderia ser melhor, você não fez mais do que a sua obrigação. Quando esse olhar muito crítico para a criança acontece, faz com que ela se sinta desmotivada, faz com que ela se sinta incapaz. A gente vai formar uma criança insegura, que não vai ter motivação de fazer algo, de tentar, de se arriscar, de errar. Ela vai ter medo de errar, porque ela foi vítima aí de excesso de críticas, de excesso de cobranças. Então a gente precisa tomar o cuidado e acertar aí o time. Claro que a gente tem que cobrar, claro que a gente tem que incentivar que a criança faça sempre o seu melhor, mas a gente precisa reconhecer quando a criança conseguiu, quando ela conquistou algo a partir do que ela já não sabia antes. E não sempre ficar criticando, sempre trazendo uma cobrança em cima da outra, porque isso vai fazer com que a criança se sinta insegura, incapaz. Ela vai desenvolver uma autoestima baixa, vai fazer com que ela se sinta desmotivada, vai se tornar apática. Uma criança que vai ficar facilmente manipulada pelos outros. É super importante que a gente tome cuidado aí com excesso de críticas e de cobranças também. De outro lado, vem a indiferença. Ah, Laine, então se eu não posso elogiar demais e nem criticar demais, então não vou falar nada, né? Deixa viver, que é assim mesmo. E aí rola aquele clima, aquele ambiente de indiferença. Então parece que a criança não é percebida em casa. Tudo que ela faz de bom ou de ruim não é notado, não é cobrado e nem é elogiado. Então a criança se sente rejeitada. Esse sentimento de rejeição vai gerar o quê? Uma carência afetiva muito grande. Então ela vai se tornar um adulto super carente, que vai sempre ficar atrás de migalhas, atrás do afeto do outro, mesmo quando esse afeto não existe. Essa criança, né, que vai se tornar um adulto, que vai viver em função das migalhas das relações. Então é muito complicado a gente também ofertar esse clima de indiferença na nossa casa. A gente precisa dar o lugar, né, deixar essa criança protagonizar na vida dela e fazer os devidos comentários de elogios na sua devida proporção, tá bom? Então o clima de indiferença também é muito ruim, extremamente negativo para a formação da autoestima dessa criança. Mas, Laine, então como que funciona? O que eu tenho que fazer? Se eu não posso elogiar de mais nem de menos e nem não falar nada, qual que é a receita? Bom, uma dica, né, uma fórmula aí que funciona é que a gente consiga ponderar e fazer elogios na medida certa. Mas como que seria isso? Bom, elogiar a criança pelo que ela é capaz de fazer. Elogios sinceros, elogios verdadeiros, nada muito exacerbado e nem muitas cobranças. A gente precisa reconhecer os avanços da criança a partir dela mesma, não fazer comparações. Ah, o filho de fulana fala super bem o inglês. E aí você percebe que o seu filho começou a falar algumas palavras, ainda com um pouquinho de dificuldade, mas antes ele não falava nada. Então, ao invés de eu criticar e de eu cobrar que ele fale igual o filho da fulana, eu posso reconhecer que ele avançou e elogiar. Nossa, que bom, você tá se esforçando, olha, você já tá conseguindo falar algumas coisas. E também não fazer elogios exagerados. Uau, você tá super bilíngue, você tá melhor do que o filho da fulana. Por quê? Porque não é verdade, porque não é real. Então a gente precisa sempre trazer a realidade para as nossas crianças, né? Para os nossos filhos, para os nossos estudantes, para os nossos pacientes. E sempre fazer essa relação do elogio comparado ao que ele conquistou a partir daquilo que ele não conseguia. Ou seja, a comparação é ele com ele mesmo, tá certo? Então,
o caminho, a fórmula certa é que a gente consiga elogiar na medida, comparando a criança com ela mesma, com aquilo que ela conseguiu que antes ela não conseguia, valorizando os esforços que essa criança vem fazendo e pensando nas questões positivas, né? Nas habilidades que essa criança tem, incentivando que ela melhore sempre as habilidades que ela ainda não alcançou, que ela não conquistou. E esses elogios na medida certa, o que eles vão fazer? Vão tornar essa criança uma criança confiante, segura, ela vai sentir um clima de segurança aí na família, na escola, no consultório, e ela vai se arriscar e ela vai tentar, porque ela sabe que ela está sendo vista, que ela está sendo percebida pelo que ela é e sendo elogiada e reconhecida também. Então isso é super importante na construção de uma autoestima boa, que é o que nós queremos para as nossas crianças, certo? Lembrando, pessoal, que o excesso de críticas e cobranças, os elogios exagerados, a indiferença que nós recebemos durante a nossa infância, a fase em que nós construímos a nossa autoestima, elas podem estar diretamente ligadas a atitudes negativas e indesejáveis que nós temos hoje na nossa vida adulta. Então, vale a pena a gente refletir e pensar um pouquinho sobre isso também para as nossas vidas, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem, pensem nessa prática do elogio que vocês fazem dentro da casa de vocês ou na escola e o quanto isso é determinante, impactante na construção da autoestima das vossas crianças, tá certo? Se você gostou, deixa seu like, curte, comenta, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, tá bom? Eu sou a Laine Queiroz, um beijo para você e até a próxima!